Como sempre é. Chegamos nós. Boa noite. Nós somos os contantes contentes. E a gente tem uma característica mesmo, eu estava falando para ela, de ter uma informalidade no nosso jeito de contar. Que é um pouco isso que a gente estava falando agora. Aí de repente a história chega. É um papo aberto, muito à vontade, com muito respeito às histórias. Isso a gente tem muito, mas é um jeito de cada um contar, tá? Então eu espero que vocês tenham uma noite gostosa, que sejam as noites árabes, e vou pedir para o André explicar por que nós escolhemos as noites árabes. Não é isso? Sim. Boa noite. Bom, já falei boa noite para todo mundo, né? As noites árabes. Eu estava lendo, a gente estava escolhendo alguma coisa para contar para adulto. Né? A gente já contou muita história para criança, a gente queria fazer uma roda assim para adulto. E eu estava lendo um livro que falava sobre As Mil e Uma Noites, sobre o processo de... como é que fala? De como as histórias chegaram. Isso, de como as histórias chegaram. Da tradição oral das histórias das Mil e Uma Noites. Sim, e de como é um trabalho de pesquisa. A maioria dos livros, esses livros que vocês veem aqui tem alguns, tá? A maioria dos livros é resultado de um trabalho de pesquisa mesmo. O cara que quer escrever, ele vai e busca. O Kaique estava até contando uma história aqui que... Vamos deixar para o fim ou você vai contar agora? Pode falar no fim. Que é sobre o Alibaba e os 40 ladrões, a gente vai contar no fim. Mas tem essa coisa assim, de ter uma... Vai contar no fim o Alibaba? Não, inteira. A história da história. A história da história. Essa coisa viva, assim, de que sempre tem uma coisa de pesquisa e de histórias que as pessoas buscam e tal. E isso nos interessa muito, porque o jeito que a gente entende história são caminhos para se encontrar, para um encontrar o outro. E isso acontece na tradição oral, né? Então, essa coisa das Mil e Uma Noites nos encantou. Então a gente resolveu contar. Na verdade, eu estava lendo sobre isso, a Renata estava lendo As Mil e Uma Noites, a Rita tinha lido, e aí um tema muito adulto, que tema poderia ser? As Mil e Uma Noites cai como uma luva, porque vocês vão ver, as histórias são mesmo muito adultas. Muito adultas. E encantadoras, a gente gostou muito. E a gente sabe, bom, que nas Mil e Uma Noites tem aquelas coisas que a gente viu na Disney, que a gente conhece, assim, de conhecimento geral, Alibaba e os 40 ladrões. Pocahontas. Não, Fica, Pocahontas não, é outra. Não, Simba, que mais que a gente conhece? Aladdin. E a gente resolveu que não vai contar nenhuma dessas. Não, porque essas às vezes as pessoas já conhecem. A gente quer contar histórias que a gente pesquisou e que a gente gostou mesmo. E tem só falando um pouquinho, uma ideia de que As Mil e Uma Noites só tem histórias de amor, de romance, né, de sexo, e é verdade. Mas não é só isso. Então a gente procurou um repertório que mostrasse um pouco essa mistura. Essa variedade. Né? Porque a gente fala Mil e Uma Noites, a gente acha que é só pegação, né? Não é só isso. Que é Kama Sutra. Né? Tem muita gente que tem essa imaginação. Tem a ver, porque é um romance, o contar histórias da Sherazade para o sultão, tem uma história que Ou vocês então vão ver pensam aqui. que é só infantil, né? Também. Isso, então As Mil e Uma Noites. Então, aqueles, Eu tinha essa imagem. histórias que mesclassem um pouco de que a gente vê Nunca tive essa nas Mil e Uma Noites como um todo, né? Pra você não era infantil? Não, a minha imagem era sexual, né? Você mesmo? tem um Aladdin da Disney. Pra mim era infantil. Pocahontas. Não, Deve- Pocahontas não. Pocahontas não? Não. Bom, e vocês devem conhecer alguma coisa, né? Sherazade vocês já ouviram falar. A Cris já me falou que sabia da Sherazade. E aí, tem uma coisa sobre As Mil e Uma Noites, que também é uma característica, que é assim, as histórias, elas servem como invólucro de outras histórias. E a principal história é o invólucro maior, é o que a gente chama de história moldura. E a história moldura das Mil e Uma Noites é a história da Sherazade. A Sherazade... Que é essa que ela estava falando que sabia, né? Sim. Esse mote.
Sim, a Sherazade era filha do vizir. E o rei, o sultão, ele tinha uma prática assim, muito peculiar, de noivar com uma moça e no dia seguinte mandar matar. E o vizir era quem ia atrás das moças virgens, sempre virgens. Moças virgens para levar para o rei. Só que acontece que depois de um tempo, não tinha mais moça virgem para encontrar. Aí ele estava aquele dia ali preocupado que ele não ia conseguir levar nenhuma moça para o rei. E a filha percebeu. A filha dele. A filha é a Sherazade. A Sherazade era uma mulher muito especial, assim. Ela gostava muito de ler, ela tinha uma sabedoria, uma inteligência, assim. E ela percebeu que o pai não estava legal, ela foi lá quis saber o que era. E de tanto insistir, ele acabou contando que era ele que buscava as mulheres virgens, ela não sabia. E ela achou que aquilo era uma oportunidade para ela. Ela decidiu que ela ia se oferecer como noiva para o rei. O que vocês acham que o pai dela achou isso? Tá louca? Péssimo, né? Não quis, tentou dissuadir. Até no começo das Mil Noites tem uma história que o pai conta para a menina para dissuadir ela, que é a história do asno, eu não sei mais quem. É uma história assim. Mas é mais ou menos isso. Mas não tinha como convencer, ela era teimosa, ela decidiu que ia fazer isso e foi. E aí o grão-vizir, se não levasse, não tinha escolha, porque ela ia por si própria. Então, só que ela foi com um plano. Ela tinha uma ideia. Ela não ia por ir, ela ia porque ela queria acabar com aquele negócio. Ela era estrategista. Estrategista. E ela tinha uma irmã. A irmã chamava Dinazade. Elas eram muito amigas. Então ela combinou com a irmã que ela ia ficar lá com o rei. E quando eles estivessem ali, juntos no quarto, ela ia pedir para a irmã de algum jeito vir. E quando desse uma determinada hora da noite, a irmã pediria uma história para ela. Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela foi oferecida para o rei gostou dela, ela era muito bonita, levou ela para o quarto. Ia começar a noite de amor, a Sherazade começou a chorar. E ela disse, pô, meu rei, é o seguinte... Ela falou bem assim, pô, meu rei, é o seguinte, ela é meio baiana. Pô, meu rei, é o seguinte, minha irmã, ela não dorme se eu não conto uma história para ela. Será que a gente não podia chamar ela para ficar junto com a gente? E, pô, vai parecer estranho, mas o rei achou que ok. Pode chamar, chama aí, né? Mas é o que aconteceu. Ele falou, pô, como é que ela era bonitinha? Era bonitinha, né? Tá. E aí veio a irmã, rolou a noite de sexo ali, aquela coisa. E a irmã lá, por exemplo? Não sei onde Ela ficou só a irmã. assistiu, né? Não sei que lugar ficou a irmã. Foi Eu penso várias possibilidades aí, não penso na história, assim, a gente pode elaborar. Embaixo da cama. Embaixo da cama já ouvi falar. Atrás da porta pode ser. O que mais? A porta. Atrás do céu. Tem um dossel. Atrás do dossel, é lógico. Os amantes dentro do dossel, lá do lado de fora. Ou dentro do dossel também. Eu tenho vejo possibilidades, eu vejo também as possibilidades, não sei. Bom, o fato é que a noite de amor terminou e o rei já estava meio indo dormir. Só que eu vou contar para você. O rei estava meio angustiado. Porque era a filha do vizir, que ele ia ter que mandar matar no dia seguinte, né? Então, mas ele ia dormir. A Sherazade se virou para deitar também. A irmã, vamos dizer que ela estava fora do dossel. Ela abriu o dossel e falou, irmã, você pode contar uma história para mim? Se o rei permitir. E o rei que estava já meio angustiado, essa parte sou eu que inventei, tá? O rei que estava meio angustiado. O rei estava meio angustiado, porque eu acho que ele estava angustiado, porque era a filha do vizir. E aí ele falou, pode contar. E aí ela começou. Ele ia matar ela logo em seguida? No dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte. E aí ela começou a contar uma história. E a história foi, até que deu o alvorecer. E a história não tinha terminado. O rei, naquele dia, acordou, foi fazer seus afazeres e, no fim, não mandou matar a filha do vizir. O vizir ficou até surpreso, porque era o vizir que matava também. E no dia seguinte, ele quis saber como a história continuava. A Sherazade terminou a história e começou uma nova. E assim seguiram-se os dias. Por Foi muitos assim que dias. começou a novela das 8. Exatamente assim. E durou mais ou menos 1000 dias, né? 1001 noites, né? Pois é. A Sherazade sempre tinha uma história nova e o rei desse jeito postergava. E essas histórias são as histórias que estão nas 1001 Noites.
e a gente vai contar algumas delas. Não as 1001. Não, fiquem tranquilos. É, só 998. Se bem que tem uma tradição, não tem, Kaique? Tem, é. Como é que é a tradição? É que quando a gente se reúne para contar as 1001 noites, tem que ficar a noite inteira, até amanhecer. Espero que vocês tenham trazido Vocês estão preparados? Lanchinho. lanchinho. Tem maçã aqui. Bom, e a primeira história que a gente vai contar é uma história... Tem muitos personagens que se repetem, né? E um dos personagens que é muito importante, acontece várias histórias dele, é o Harun al-Rashid. E a Rita que vai contar sobre ele, né, Rita? O Harun al-Rashid era o califa de Bagdá. E ele tinha um grão-vizir, Jafar. E eles adoravam sair disfarçados por Bagdá para conhecer o que o povo pensava do governo deles, se alguém reclamava de algum ministro, se alguém elogiava, quais as histórias que o povo tinha e contava. E aí um dia eles se disfarçaram de mercadores, os dois, saíram pela porta dos fundos do palácio e foram andar pelas ruas de Bagdá. Aí, virando uma ruazinha, eles viram um velhinho, maltrapilho, cabisbaixo, triste, com uma rede de pescador dobrado em cima da cabeça e um cesto vazio. Aí um califa falou assim para o Jafar: nossa, acho que os negócios daquele senhor não vão nada bem. Vamos conversar com ele, né? Aí o Jafar chamou um velhinho, perguntou quem ele era. Ele falou: ai, eu sou o mais miserável de todos os pescadores. Hoje, por exemplo, fiquei o dia inteiro jogando a rede lá no rio. Não pesquei um peixe sequer. E minha família é muito grande para alimentar. Aí o califa ficou sensibilizado com a história do velhinho. Ficou com dor. Aí ele fez uma proposta para o pescador: se você tiver disposição para jogar a rede mais uma vez lá no rio, eu te dou 100 moedas de ouro comprando tudo que vier nessa jogada de rede aí. Generoso. Aí o velhinho ficou pensando, né? 100 moedas de ouro dá para me aposentar. Bom negócio esse, né? Bom negócio. Então vamos lá, eu jogo a rede. Mas e se não vier nada na rede? Igual aconteceu o dia inteiro. Se não vier nada, a gente te dá as moedas do mesmo jeito pelo seu esforço, sua vontade de ir lá jogar a rede. Então tá. Garantido. Lá, garantido. Não tinha nada para perder, né? Perfeito. Foi lá, jogou a rede no rio. Aí quando ele foi puxar a rede, estava pesado. Aí ele ficou pensando: caramba, vou me chamar de mentiroso agora, de preguiçoso, né? Porque tem coisa na rede, né? A rede tá cheia. Aí ele puxou com esforço, a rede puxou. A hora que ele abriu a rede, não tinha peixe nenhum. Era um baú fechado. Aí o Jafar pegou o saquinho de 100 moedas, deu pro pescador, ficou todo feliz, dobrou a rede dele, pôs na cabeça, pegou o saquinho de moedas e foi embora feliz da vida pensando na aposentadoria. E os dois pegaram o baú e foram indo pro palácio. Mas o baú estava pesado e eles iam conversando assim: nossa, o que será que tem nesse baú? Joias raras, né? Pedras preciosas. Ou então, sei lá, só ouro mesmo, tá pesado, tá? Aí chegaram correndo no palácio, abriram o baú sem dificuldade. Dentro do baú tinha um cesto amarrado com uma lã vermelha, assim, costurada. Aí eles estavam com pressa, curiosos, cortaram logo a lã, abriram o cesto, tinha um tapete velho enrolado. Puseram o tapete no chão, desenrolaram o tapete. Tesouro? Que nada. Era um corpo esquartejado. Era de uma mulher. Jovem. Acho que era bonita. O califa ficou irado. Jafar! Onde já se viu isso na nossa cidade? Alguém matar embaixo do nosso nariz e ainda jogar o corpo lá no rio? É assim que você cuida do policiamento? O Jafar não discutia com o califa, né? Só ouvia as broncas. Aí ele ainda falou assim: você tem 3 dias para achar o assassino dessa moça. E se você não achar, você vai morrer e mais 40 dos seus parentes. Que legal, galera, né? Simpático. Ele Simpático. ficou com raiva, né? Nossa. Ficou com raiva de ver um corpo todo esquartejado jogado no rio, que é sagrado, né? Aí o Jafar, como não discutia mesmo com o califa, pegou, foi embora e passou lá na guarda do palácio e pediu ajuda para os oficiais
para procurar o assassino da moça. E todo mundo gostava do Djafar porque ele era considerado um político justo, né, generoso, né, íntegro, honesto. Então todo mundo foi ajudar a procurar quem era o assassino. E o Djafar foi embora para casa pensando, Bagdá é uma cidade enorme, tem milhares de habitantes, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha Facebook. Como que ia achar o assassino da moça? Tinha CSI. Não tinha. Não tinha. É mesmo. Não tinha mesmo. E aí, ele chegou ali, né? Vou esperar um pouquinho, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fica ruim aí. Se vocês quiserem ficar mais perto, para nós. Tá bom isso? Eu já tinha começado uma história, eu estava contando uma história do Harun al-Rashid, que era o califa de Bagdá. Tá? E aí até esqueci onde eu falei. Vocês tiveram uma. Eles estavam analisando o Jafar. Tentando encontrar uma Tentando encontrar o assassino. Ai, mesmo, não tinha Facebook, não tinha internet. Não tinha internet. Aí era difícil achar um assassino de alguém numa cidade tão grande. E ele foi embora achando que já ia morrer dali 3 dias. Aí passou o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. No terceiro dia, o califa mandou construir na frente do palácio 41 forcas. Né, pro Djafar e para os 40 parentes dele. Não está parecendo muito justo isso. Não. E mandou sair um proclama na cidade inteira que quem quisesse ver o Djafar morrer enforcado e mais 40 dos seus parentes, que era para ir lá para a praça da frente do palácio no final da tarde. Todo mundo ficou inconformado, porque todo mundo gostava do Djafar. Então o povo em peso no final da tarde foi lá para a frente do palácio. E aí o califa mandou chamar o Djafar, mais os seus 40 parentes. Já estava todo mundo lá, cada um na sua forca, com a corda no pescoço. Só esperando o juiz dar ordem para o enforcamento. Nesse minuto, um minutinho antes dele mandar a ordem, um moço muito bem vestido, apessoado, parecia de Mopses, lá no meio da multidão, falou: parem, parem, não matem essas pessoas. Eu matei aquela moça, sou eu o culpado, não façam isso. Aí ele veio mais pra frente e nisso que ele estava contando uma história, um velhinho lá do lado falou: não matem esse moço aí, fui eu que matei aquela moça, fui eu. Aí o velhinho se aproximou e os dois ficaram discutindo. Né? Não fui eu que matei a moça. Aí o velhinho falava: não, eu já vivi tudo que tinha que viver, você tem muito filho pra criar, eu mereço castigo, eu que vou morrer num lugar pessoal, não sei o quê. E a discussão não parava, então o Djafar pediu licença para os juízes, pegou o velhinho e o moço levou para frente do califa, para eles resolverem o que ia fazer. O califa falou assim: que lenga-lenga, né? O que acontece? Quem que matou a moça? Aí o moço pediu licença da palavra, o senhor comendador dos crentes. Se o senhor permitir, eu posso contar. Essa moça era minha esposa, fui eu que a matei. Se o senhor me permitir, eu conto a história toda. E ele contou a história dele, que era assim. Ele era casado com aquela moça fazia mais de 10 anos. Era a prima dele. Eles cresceram juntos e eram muito apaixonados. E ela era filha daquele velho, que também estava se culpando pela morte dela. E eles eram bem felizes, muito apaixonados. Um fazia de tudo para atender os desejos do outro. E assim, tiveram os 3 filhinhos deles lá, que ainda eram pequenininhos. Só que uns meses antes, essa moça adoeceu. E ela foi minguando. E eles chamaram tudo que era médico, feiticeiro, curandeiro. Todo mundo ia lá tentar curar a moça, mas não conseguia. Nem sabia o que ela tinha, nem curar. Ninguém fazia nada. E ela foi ficando doente, doente. Um dia ela chegou pro moço e disse assim: meu primo, eles se chamavam de primos, tá? Meu primo, eu tô com uma vontade de comer maçã. Será que você podia arrumar algumas pra mim? Claro, minha esposa, mas
não é época de maçã aqui em Bagdá, nem tenho visto. Aí ele, que atendia todos os desejos dela, né, falou, vou procurar, pode deixar pelo menos uma, eu hei de encontrar. E ele foi em todos os mercados da cidade, todas as barracas de frutas, todas as quitandas, ou sei lá, o que tinha naquela época, e não achou nenhuma maçã. Aí ele procurava nas casas, toda casa que ele via que tinha um pomar, uma macieira, ele batia, explicava a história, tentava achar uma maçã e não conseguia. Por aqui ele não passou, né? Se eu tivesse passado, eu ia dar uma maçã pra ele. O McDonald's agora tem maçã. Tem, é verdade, se tivesse McDonald's, se tivesse aquela época, ele ia conseguir mesmo. E aí um dia conversando com um jardineiro, o jardineiro fala assim pra ele, você esqueceu do pomar do Califa, lá na cidade de Bassorá? Lá tem centenas de macieiras. Se você for até lá, quem sabe uma se encontra, né? Pra matar a vontade da sua esposa. Aí falou, poxa, é mesmo, né? Mas Bassorá ficava a 15 dias de viagem. Aí ele ficou pensando, ai, e se minha esposa morre enquanto eu estiver viajando? Mas o que é pior, ela morrer de vontade de comer maçã e morrer sozinha lá? O que é? Aí ele pegou, conversou com ela e ele resolveu ir. Ela tava Aí com foi. muita vontade. Acho que ela tava, né? Será que ela tava grávida? Aí correu, ele foi até Bassorá assim rapidinho, foi lá no pomar do Califa, explicou para os funcionários, todo mundo ajudou ele procurar e acharam 3 maçãs. Ele pagou muito bem pago pelas maçãs e voltou correndo, voltou. Nesse meio tempo, nesses 15 dias que ele levou pela viagem, ela perdeu a vontade de comer maçã. Putz, brincadeira. Ele foi lá entregar as maçãs para ela e ela agradeceu muito o esforço dele, porque eles se amavam, né, gente? Ela Agora eu quero pera. Agora eu quero... Não foi isso? Não. Ela agradeceu, colocou as 3 maçãs lá na mesinha de cabeceira, lá no quarto dela, né? E a vida continua, né? Ele tinha uma lojinha de tecido lá numa rua super movimentada lá Da ladeira Portugal. Lá perto. Lá. E aí ele foi trabalhar. Aí ele dobrava tecido e ficava olhando o movimento da rua. Dobrava tecido, dobrava, olhava. De repente ele viu passar pela rua um escravo enorme, aqueles grandões, né? Com uma maçã na mão. Ele olhou e falou, caramba, onde esse escravo achou essa maçã? Procurei na cidade inteira e não achei. E a maçã é tão parecida com a que eu trouxe lá de Bassorá. Vou perguntar pra ele. Meu bom escravo, por favor, onde você arrumou essa maçã? Ah, essa maçã foi minha amante que me deu. Ela tá assim meio doentinha, sabe? Mas você sabe que o trouxa do marido dela viajou 15 dias pra trazer 3 maçãzinhas pra ela? Falando isso, ele se mandou o escravo. E aí, sobre o moço baixou um manto de ciúmes. E ele ficou lá na lojinha dele, esperando a hora de fechar, dobrando tecido e se corroendo. Dobrando tecido e se corroendo. Quando deu o horário de fechar, ele fechou correndo a loja, foi correndo pra casa. Primeira coisa que ele foi olhar... A mulher. Não, As maçãs. Ele entrou no quarto, olhou na mesa de cabeceira. Só tinham 2. Meu Deus. E aí ele, minha prima, cadê a outra maçã? Ela olhou para a mesinha e fez assim. Não sei. Ele não teve dúvida da palavra do escravo. Ele pegou uma cimitarra que ele carregava na cintura e cortou o pescoço da moça, esquartejou o corpo dela, enrolou naquele tapete que estava ali mesmo, colocou dentro de um cesto, costurou com uma lã vermelha, colocou dentro de um baú e foi jogar o baú no Rio Tigre. Foi lá, jogou. Quando ele voltava para casa, ele encontrou um dos filhinhos dele chorando na porta de casa. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Ai, pai, eu fiz uma coisa horrível. O que você fez? Eu peguei uma das maçãs da mamãe hoje de manhã, sem ela ver. E aonde que tá essa maçã? Ah, eu tava brincando na rua com ela.
Aí passou um escravo desse tamanho assim, grandão, pegou a minha maçã e saiu correndo. E eu corri atrás dele para pegar a maçã. Expliquei para ele, moço, devolve, é da minha mãe, ela tá doente. Meu pai viajou 15 dias para trazer 3 maçãs para ela. Me devolve, por favor. E ele não parava de correr e eu corria atrás. Até que ele se encheu o saco, veio, voltou, me deu uns tabefes, me pôs para correr e não me devolveu a maçã da mamãe. Nesse minuto caiu um manto de remorso sobre o moço. E que remorso. Ele ficou inconformado. Nisso, o pai da moça, né, que era aquele velhinho, tio dele, chegou para visitá-la, que ela estava doente. E aí, quando ele viu o moço daquele jeito, ele contou tudo que tinha acontecido. E o velhinho, em vez de dar bronca nele, incriminar, chorou junto com ele. Né? Achou uma obra do destino que tinha acontecido. E essa é a minha história, comendador dos crentes. Foi isso que aconteceu. Por isso que fui eu que matei aquela moça e eu estou pronto para merecer o meu castigo. Aí o califa ouviu tudo aquilo, ficou pensativo. Ele falou, não, eu te perdoo pelo que você fez. Se vê que você é uma boa pessoa, não precisa ficar preocupado. Eu te perdoo. Mas o verdadeiro culpado dessa história é aquele escravo, né? Jafar! Você tem 3 dias para achar esse escravo. Senão você vai morrer no lugar dele. O de Jafar não discutia com o califa. Só que Bagdá era uma cidade lotada de escravos naquela época. Não tinha mesmo como ele encontrar esse escravo. Então ele já estava, né, achando que dali 3 dias ele ia morrer mesmo. E o que a gente faz quando sabe que vai morrer dali 3 dias, né? Primeiro dia, ele deu um jeito nos negócios, né, deu umas ordens para os empregados. No segundo dia, ele fez o testamento dele. Fez lá o testamento dele, dividiu já os bens, não sei o quê. No terceiro dia, ele fez uma festa para se despedir da família. Inclusive daqueles 40 lá que iam morrer enforcado com ele, estava lá na festa. Estava lá se despedindo. Quando estava terminando o dia, o califa mandou um mensageiro ir lá buscar o de Jafar. E o mensageiro chegou lá, o de Jafar, só um minutinho que eu vou dar mais um abracinho aqui na minha filha. Pegou a filhinha dele, que tinha uns 5, 6 anos. Aí abraçou, ela beijou, 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 beijou. Quando ele viu, a menina tinha uma maçã nas mãos. Ele disse, minha filha, onde você arrumou essa maçã? Ai, papai, não briga comigo. Eu comprei por 2 moedinhas do nosso escravo. Aí o Jafar catou o escravo, levou lá pra frente do califa. Contou toda a história que foi o próprio escravo que tinha feito aquela brincadeira besta. O califa deu uma gargalhada na hora, mas depois ele ficou sério de novo. Não, mas esse escravo tem que ter um castigo. Você vai castigar, Jafar. É a morte, o mínimo que pode acontecer com ele. Depois dessa brincadeira toda, uma inocente morreu. O de Jafar apelou para o califa. Mas, comendador dos crentes, eu conheço o meu escravo. Ele passou a vida inteira com a minha família. Eu sei que ele é uma boa pessoa. Né? Ele não ia fazer isso de propósito. Foi obra do destino. Não, não é possível. Ele deve ter preparado tudo isso. Não, estou falando que não. Essas coisas acontecem todos os dias. Quer ver? Se o senhor ouviu uma história tão surpreendente quanto essa, você perdoa o meu escravo? Eu duvido que tenha uma história tão surpreendente quanto essa. Alguém aí conhece gente para salvar um escravo? Vocês conhecem? Você conhece, Kiko? Putz, o escravo vai morrer. Eu conheço. Você conhece? Você acabou de salvar o escravo do História Jafar. surpreendente. É. Você não vai contar? Acho que eu esqueci. Ele vai morrer, Kika. Eu esqueci. É aquela que você tinha preparado, aquela do
cachorro da pimenta. Cachorro pimenta. A mulher, o amante, o cachorro, a pimenta. Tinha uma Nossa, bruxa Tem também. uma bruxa. Gente! É boa essa história, é surpreendente. Já morreu, já Vai era. morrer aqui, cara. Não sabe? Não sei. É, o escravo Sei do nem Vai Djafar. morrer. O escravo do Djafar vai morrer, pelo jeito. Não tem ninguém que tem uma história aí? Eu tenho uma, mas a minha é mais ou menos, não é igual a dela. surpreendente. A dela. É, A sua mais ou A menos. sua É, talvez Dá pra sim. salvar um escravo? Ô, cidade. posso tentar Não tem. salvar o escravo. Vivia em Damasco, na Síria, um homem. Uma pessoa, um homem que vivia naquela cidade. E ele estava um dia passeando pelo mercado. Passou numa banca, pegou umas maçãs. Ah, tinha maçã. Já era outra época. Ah, então tá. Pegou umas maçãs, olhou algumas coisas ali no mercado, estava andando entre as bancas, comprando algumas coisas que ele ia usar aquela tarde, quando de repente ele olhou e na frente dele ele viu uma coisa que ele não esperava ali. Ele olhou e olhando para ele estava o espírito da morte. Eu não sei como é que ele sabia que aquele era o espírito da morte. A gente não vê o espírito da morte todos os dias, a gente não sabe, eu não sei se eu saberia. Né? Ainda bem. Em geral a gente só vê uma vez, né? E não volta pra E não volta para contar como que parecia, né? Mas aquele homem tinha certeza que era a morte que estava na frente dele. E ele já começou a levantar as preces para lá, mas ele olhou, a morte não estava correndo atrás dele, não estava tentando pegá-lo. Ele olhou e a morte parecia que estava intrigada com ele. Parecia até que a morte estava assustada de vê-lo ali. Mas que estranho, né? A morte está com medo de mim. Ele não pensou muito, ele correu. Correu o mais que pôde. E ele lembrou, existia um homem muito sábio ali perto do mercado. Ele foi ali, bateu na porta, por favor, senhor, aconteceu isso, eu vi a morte. Ela me olhou assim, um pouco assustada, não sei o que E houve. a morte ela estava viva, né? Acho que sim. E o velhinho falou, você fez bem. Continue fugindo, meu filho. Eu vou até te ajudar. Ele pegou um saquinho na prateleira e deu para ele e falou, aqui nesse saquinho tem uma areia mágica. Você pensa no lugar mais distante que você puder, joga o saco no vento e ele vai te levar. O vento vai te levar. O homem foi até as margens, as bordas da cidade, pensou num lugar muito distante, ele pensou, eu vou para Alepo. Alepo fica a uns 400 quilômetros de Damasco. Naquela época dava uns... Tipo Rio de Janeiro. Isso, dava uns 3 ou 4 dias de viagem. Ele falou, se a morte está me procurando aqui, se eu fugir para lá, né, não vai ter problema. Aí ele jogou o saquinho no vento, pensou em Alepo, e quando ele viu, ele estava no meio da praça do mercado de Alepo. Ele ficou tranquilo, né? Afinal ele tinha enganado a morte, pensou. Ele respirou um pouco, se tranquilizou, foi até uma casa de chá, sentou, pediu um chá, estava ali, relaxando, quando ele viu na frente dele, sentado na frente dele, o espírito da morte. Aí ele falou, aqui não tem mais jeito, né? Acho que eu não vou fugir mais não, porque não adianta. Aí ele falou, morte, eu estou pronto para ser levado, eu sei que é minha hora, mas me explica, por favor, por que lá em Damasco você não me levou? Por que você ficou me olhando intrigada, assustada? A morte falou, não, eu não estava assustada, eu estava um pouco intrigada, e você tem razão. Eu estava pensando que se você estava lá em Damasco, aquela hora, só se você viesse com vento que conseguiria chegar a tempo desse nosso encontro aqui.
em Alep. Salvou, não salvou? Salvou, né? Salvou. Surpreendente. E nessa hora, a Aurora alcançou Sherazade e parou de contar. A Dinazade, que era a irmã da Sherazade, que ficava ali sempre no harém do sultão, disse: como é agradável e boa sua história, minha irmã. Por acaso você não pode depois nos contar outra história? E a Sherazade falou: com muito gosto e honra, se acaso eu viver e o rei me preservar na próxima noite. Enquanto as duas conversavam, o sultão pensava: não sei o que eu faço com a Sherazade. Ela conta histórias muito longas que não terminam em uma noite. É uma, duas, três, 4 noites, e as noites vão. E quando a história termina, começa outra. Quando é que eu vou matar essa mulher? Será que eu devo matá-la agora? Depois dessa história? Mas não. Melhor que eu não me prive de mais um prazer. Vai que a história que ela vai contar na próxima noite seja ainda mais boa, mais surpreendente, seja a melhor história que ela contou até agora. Então, o dia passou e naquela noite a Sherazade contou uma nova história. Já era a noite 999. Sherazade disse: Houve um rei, ela não disse com essa voz, tá? Houve um rei muito poderoso que conquistou um império imenso. E um dia ele morreu, deixando o império para 2 filhos. O filho mais velho ficou com a maior parte do império. E o filho mais novo ficou com as terras que ficavam bem na fronteira ali, umas terras bárbaras. E os 2 irmãos reinaram por muito tempo com sabedoria e justiça, o povo amava eles tinham um reinado muito feliz e justo e próspero. Mas o tempo passou, 20 anos se passaram. E o irmão mais velho ficou com saudade do irmão mais novo. Então ele resolveu que ele ia visitar o irmão mais novo. Só que o grão-vizir dele desaconselhou: melhor não, meu rei, eu acho que você deve ficar aqui, cuidando do império, e eu vou, com uma carta sua, até as terras do seu irmão, pedindo para que ele venha até aqui. E foi isso que aconteceu. Quando o grão-vizir chegou lá, nas terras do irmão, entregou a carta, e o irmão recebeu aquele convite com uma grande alegria. E na hora ele resolveu que ele ia fazer os preparativos para a viagem. E como era uma viagem longa, demorava alguns dias para preparar. Então a comitiva começou a trabalhar, foram 3 dias de trabalho. No final do 3º dia, toda a comitiva que ia viajar foi acampar na frente do castelo. E o rei inclusive. Só que no meio da noite, o rei lembrou que tinha um presente que ele queria muito dar pro irmão mais velho e que ele tinha esquecido no quarto dele. Então ele levantou, sem falar com ninguém, andou pelo acampamento, entrou no castelo, os corredores todos escuros, chegou no quarto e, sem pensar em nada, abriu a porta. Vocês não sabem o que ele viu. A mulher dele, nua, enroscada com um cozinheiro. Não é engraçado, tarde? O rei ele ficou possesso, um sangue quente subiu, uma coisa que ele nunca tinha sentido, uma raiva. Ele ficou cego de raiva, ele puxou a espada e num golpe só cortou os 2 no meio. Quem acha que está muita tragédia assim para comentar? Então, fofa que gosta de esquartejar, depois do esquartejamento dá para aguentar. Essas histórias gostam de cortar pedacinhos. Você vai ver o que tem pela frente. Pois é, mas ele, imagina, quem aqui já não foi tomado por uma raiva e fez um negócio no impulso? Acho que todo mundo já teve isso. Eu não. Eu não dividi ninguém. Esse tipo de impulso não, né? Não. Ele ficou por instantes assim, sem saber o que fazer. Então ele decidiu que ele não ia contar para ninguém. Ele pegou a espada, limpou no lençol, guardou na bainha e voltou para o acampamento. No dia seguinte o acampamento levantou, eles começaram a viagem e, sem contar para ninguém, o rei foi junto. Só que ele estava com aquilo remoendo.
Ele não conseguia, ele não contava para ninguém, mas ele não... Mesmo porque ele não contava para ninguém, ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. A imagem da mulher dele enroscada com o cozinheiro. Um negócio que amargurava ele. E a viagem foi indo, todo mundo começou a perceber isso. E ficaram preocupados, o rei estava até meio amarelo, assim. Pensaram que podia ser por causa da viagem. Porque o rei não estava acostumado a viajar, né? Então diminuíram o passo da viagem, fizeram mais paradas. Só que não era isso, né? Não era. E o rei não melhorava. Bom, eles chegaram nas terras do irmão mais velho, enfim. E o irmão mais velho recebeu o irmão mais novo com todas as pompas, um cortejo, aquela alegria. Meu irmão, você... Fazia 20 anos que eles não se viam. Só que o irmão não correspondeu à alegria. Ele estava amuado, estava mal, ele estava mal, não estava legal. E aí o irmão percebeu na hora. Só que o irmão mais novo desconversou, disse que era viagem, o irmão mais velho não tinha o que fazer, ele fez a única coisa que ele podia. Ele hospedou o irmão mais novo no quarto que dava de frente para o lugar mais bonito do palácio, que era o Jardim dos Prazeres. Ah, o Jardim dos Prazeres. O Jardim dos Prazeres é um lugar que pulsava a vida. Um lugar onde tinham pequenas cascatas e fontes que jorravam água. Onde os pássaros voavam. Onde as flores deixavam perfume no ar. Um lugar que exalava prazer. Foi bonito? Deu pra imaginar. Deu pra imaginar, né? Só pra vocês sentirem como é que é. Deu. Era um lugar muito bonito, assim. E era um alimento para a alma, sabe? Mas não estava adiantando. O irmão mais novo não melhorava. E o irmão mais velho, preocupado, mandou chamar o médico de confiança, tentou cuidar do irmão como podia. E nada. Passou um mês, o irmão mais velho não sabia mais o que fazer, ele resolveu promover uma caçada. Que era uma coisa que ele gostava de fazer. E que ele lembrava que quando eles eram jovens, eles gostavam muito de fazer juntos. Era um negócio que demorava um tempo para preparar, porque ele ia ficar 10 dias fora, caçando no meio do mato. Quando estava tudo pronto, ele chegou para o irmão, convidou ele, mas o irmão não quis ir. Ele não estava bem. E o rei, como tinha tudo preparado, foi. No dia seguinte à partida do rei, o irmão mais novo estava ali, sentado no seu quarto, de frente para o Jardim dos Prazeres, de frente para a janela, só que ele não estava olhando janela nenhuma, ele estava só naquela remoimento. Uma coisa pesada dentro daquele negócio, lembrando a imagem da mulher, a tristeza do que aconteceu. Um pedaço pra cá, outro pedaço pra lá. Ele nunca, muito raramente o irmão mais velho voltou a estar presente, ele estava sempre nas memórias dele, naquela coisa. E ele estava assim aquele dia, de frente para a janela do Jardim dos Prazeres, não aproveitando nada do Jardim dos Prazeres. Mas então, algo aconteceu que chamou a atenção dele. Uma portícula que dava para o jardim se abriu e passou por ela. Padre, O quê? uma portícula, porque é isso. Essa parte, sério, você pode fazer. Uma portinha pequenininha? É, uma portícula. Mas Que dava dava pra passar gente na portinha? uma por vez. Abriu a portícula e é importante isso, porque quem passou era a rainha, a mulher do irmão mais Ela era velho. baixinha? Não, ela era uma mulher incrível, grande, assim, de E porte. passou pela portícula? Não, Kika, a portícula não é baixinha, a portícula é grande, só passar um por vez. Uma mulher linda, não, e grande. Eu não consigo imaginar. Você tenta imaginar, ó, vou tentar já, a portícula aqui, ó, aqui ela passou. Uma mulher linda, Tipo assim. tipo assim, charmosa, sensual. Ela passou, andando pro jardim, ela tava com os ombros à mostra. Era uma mulher que tinha, sabe essas mulheres que tem um magnetismo? Elan. Vilã. E o irmão mais novo não pode deixar de olhar. Só que ele até deu um passo para trás para não ser visto, assim, curioso para ver o que acontecia. E a rainha entrou no jardim seguida por um cortejo de 20 escravas brancas. O cortejo todo andou até o meio do jardim. Estava um dia bonito, assim, o sol passando pelas folhas. Elas pararam bem numa fonte e, de uma vez, as 20 escravas tiraram a roupa.
E das 20, 10 eram homens. E começou um pegar o outro, aquela coisa, um surubo, um bacanal. E o irmão mais novo, vendo aquilo, achando aquilo um absurdo, mas ele estava de olho na rainha. Até então a rainha estava ali vestida, mas acunhada. Mas de repente, ela tira a roupa. Aquela mulher linda. Então ela dá um grito: Saíde, cadê você? E de uma árvore que tinha ali perto, pula um negão. Um homem grande, musculoso, nu. Vai caminhando até a rainha, com aquela jeba enorme. Se aproxima dela, pega ela de jeito, e ela já se engalfinha nele, aquele negócio quente, vai, beijo, e pega e vai. Ele estava olhando porque ele queria ver o que ia... Pra testemunhar. Não, ele estava concentrado, sabe? E aí vai, pega e vem, aquela orgia, aquela mulher pra lá, mulher pra cá, e bunda e peito, e vai, aquele negócio crescendo, oh my God. Até que explodiu numa coisa de prazer, assim, todos praticamente em sincronia, como se fosse uma sinfonia mesmo, assim, deve ser magnético, o irmão não conseguia tirar o olho. E aí, extasiados, todos pararam. Calma que eu estou me recuperando. Quando todos já estavam aliviados, se vestiram e saíram do jardim. O irmão mais novo, gente... Nem lembrou da mulher mais, né? Não, eu vou te falar, Kika. Era como se o peso que ele carregasse tivesse ido embora. Quem já ficou feliz porque tinha um pior que você? Não, eu estava pensando, eu dou aula, né? Eu tenho uns alunos. Eu vejo eles tirando nota ruim, eles vão ver se o outro tirou nota pior. Né? Porque dá um alívio, né? Dá um alívio. Eu não, tirei mais. Exatamente, pelo menos não foi. Às vezes pelo menos igual, né? E aí ele se sentiu diferente. Ele sentiu com vontade de viver de novo, de se alimentar de novo. E os dias passaram, ele voltou a se cuidar, a comer direito, e ele foi se restabelecendo. Quando o irmão mais velho voltou da caçada, ele viu o irmão ali, pronto, diferente, bom, novo, e ele ficou feliz. Ah, irmão, que alegria, você é assim. Mas agora eu tenho uma curiosidade, eu preciso saber. Por que você ficou desse jeito, irmão? E mais, como melhorou de uma hora para outra? O irmão, eu posso dizer, agora já posso dizer por que eu fiquei desse jeito, eu posso. Mas eu preferia não dizer porque eu melhorei. E aí ele contou toda a história do que tinha acontecido, ele tinha visto a mulher dele com o cozinheiro, o rei não podia acreditar. O mais velho, o irmão mais velho, você fez muito bem, irmão. Essa mulher é uma vagabunda, tinha que matar, se fosse eu era muito pior. Cortava e corta. Cortava, nem sei o que eu fazia. O rei ficou louco, ele ficou com raiva da mulher. Mas me diga, agora, de uma hora para outra você melhorou. Me diga, o que aconteceu? Eu preferia não falar. Acho que você vai ficar nervoso. É que eu vi sua mulher no Jardim dos Prazeres fazendo bacanal com o negão, falei, pronto. O quê? Você está falando da minha mulher! Você sabe que não é possível, minha mulher! Será que é possível, minha mulher? Não, eu não acredito! Eu não acredito! Eu só acredito vendo! Então o irmão mais novo teve uma ideia. Ele tinha certeza que era só dar chance que a rainha ia fazer a mesma coisa, tudo de novo. Então ele sugeriu para o irmão que eles preparassem uma nova caçada. E dessa vez, podiam falar que era em homenagem ao irmão mais novo, que estava restabelecido. E dessa vez, eles não iriam. Eles fingiriam que iam voltar escondidos. Ficariam ali esperando. Com certeza a rainha ia aprontar de novo. Dito e feito, a caçada foi. No dia seguinte eles estavam lá no quarto esperando ali. Olhando pela janela, até que uma hora a portícula que dava para o Jardim dos Prazeres se abriu. A rainha entrou, aquela mulher linda, charmosa, sensual.
seguida por um séquito de 20 escravas brancas, andaram até o meio do jardim, onde tinha uma fonte. De uma vez, todas as escravas tiraram roupa, 10 das escravas eram mulheres, começou aquela pegação, aquela suruba. 10 eram homens. E 10 eram mulheres, 10 eram homens, é verdade. Pegou aquela pegação, aquela suruba, a rainha de repente tira a roupa. Saíde, cadê você? Aquela mulher linda, desce o negão vai, pega ela de jeito. Tá bom. Eu me empolgo. E aí aquela coisa explodiu de novo. É igualzinho da outra vez, mesma coisa. Igualzinho da outra vez. Os dois reis assistiram aquilo tudo em silêncio, mudos. Quando terminou o exercício físico ali, todos se vestiram, a atividade, todos se vestiram, saciados, saindo com aquela aura de felicidade, né? Saíram pela portiga. Os dois mudos. O irmão mais velho, o irmão mais novo, preocupado então. E aí? Tudo bem? Eu não tenho estrutura! Eu preciso sair daqui! O irmão mais velho estava desequilibrado. Irmão, você vai ter que fazer uma coisa para mim. Nós vamos pegar 2 cavalos, a gente vai no estábulo, pega 2 cavalos e parte pelo mundo. Enquanto eu não encontrar alguém com uma tragédia pior que a minha, eu não descansarei. Bem os seus alunos. Por que meus alunos? Porque eles querem que é uma tragédia pior. É, bem tipo dos meus alunos. E aí eles foram, pegaram 2 cavalos e partiram pelo mundo. Andaram por muito tempo, até que uma hora, cansados da viagem, como sempre acontecia, eles tiveram que parar. Pararam, deixaram os cavalos tomando água num rio e sentaram embaixo de uma árvore que dava bem de frente para o mar, porque o rio desembocava no mar ali. E eles estavam ali sentindo aquela brisa do mar, tal, descansados, quando de repente, do meio do mar, um barulho de trovão, assim, uma coisa tremenda, surge uma figura gigante, um negro, um gigante, com ornamentos, pérolas, o peito nu, um gênio. E ele trazia na mão um cofre. E ele foi saindo do mar. Os reis, quando viram isso, ficaram assustadíssimos, correram para cima da árvore e se esconderam ali. E o gigante veio. E parou embaixo da árvore onde eles estavam. Pôs o cofre no chão, tirou do bolso 7 chaves e abriu 7 cadeados. De dentro do cofre, ele tirou uma mulher. Pequenininha. Pro gigante, né? Ela era grande. E linda. Era a mulher mais linda que eles já tinham visto. O gênio pôs ela sentada assim, e deitou no colo e dormiu. Quando a moça percebeu que o gênio já estava bem dormindo, estava até roncando, ela tirou ele do colo e levantou. E começou a esticar assim, né? Porque ela estava muito tempo no cofre, né? Não deve ser confortável. Estava lá esticando. Quando ela fez assim, ela viu os reis. Vocês dois aí, desçam já, que eu vou dar para os dois agora. Os reis não é, será que ouviram direito? Vocês ouviram muito bem. Desçam já, que eu vou dar para os dois agora. Mas como assim? Tem um gênio aí. Se vocês não descerem, eu acordo o gênio. Bom, eles não tinham escolha. Que chato. E eles desceram. Eles desceram. Mas é uma situação difícil, porque tava lá o gênio roncando, 2 homens assim, são irmãos, né? Pô, é uma coisa constrangedora ali, né? Vai lá pegar a mulher, os 2. Então o irmão mais velho vai lá, meu irmão, você é visita no meu reino, pode ir. O irmão mais novo falava assim, não, você é o rei, pode ir. A moça falou assim, vocês vão parar agora com essa viadagem e vocês os 2 vão me comer agora juntos. Bom, eles não tinham escolha, tiraram a roupa. A mulher tirou a roupa, ela era linda, uma delícia. E aí eles começaram ali, um mexendo no outro, pega aqui, pega ali, o negócio foi esquentando, tá, aquele calor. Os 2 começaram a ficar excitados, e vai, aquela coisa, e pega e vem. Ai, my God, hein?
Olha lá, um beijo na negócio, olha lá. Não, minha referência é outra. E aquela explosão de prazer, não, uma delícia, a mulher satisfeita, feliz. E eu tô aí, terminado o serviço, foram se vestindo. E a moça se virou para os reis e pediu: agora eu quero de cada um anel. E eles tinham... Eles estavam já fazendo tudo que ela pedia, cada um tirou um anel, deu para ela. Ela tirou um colar com mais de 500 anéis. E colocou mais os 2 lá. Pôs o colar de volta. Os reis ficaram olhando assim com uma cara de estranhamento, então a moça explicou: esse gênio, ele me pegou na noite do meu casamento. Ele me raptou e eu era virgem. E ele acha que eu só dou para ele. Mas eu não sou mulher de ser controlada, não. E só de vingança eu dou para todo homem que aparece. E agora vocês já fizeram seu serviço, podem ir. Os reis não tiveram nem dúvida. Eles pegaram o cavalo e partiram, numa disparada. Quando eles passaram o morro, eles sabiam que o gênio não ia mais ver eles, eles estavam seguros, eles pararam, todos esbaforidos. E o irmão mais novo aproximou do irmão mais velho e falou: cara, você viu o que aconteceu? É, que gostosa. Não, irmão, mas não é isso. O gênio é muito mais poderoso que você, irmão. E eu, irmão, você é corno, mas o gênio é muito mais corno que você, muito mais. No mínimo 500 vezes. No mínimo. Foi como uma epifania pro rei, pro irmão mais velho. Me sinto aliviado. Posso voltar e reinar. Não precisa matar os guardiões. Mas eu não consigo mais confiar em mulher nenhuma. Toda mulher não presta. Essa é a minha experiência. Toda mulher que eu conheço é traiçoeira. Então eu vou voltar, mando matar aquela vagabunda da minha esposa. E aí, toda noite, vou noivar com uma mulher virgem, para garantir que eu sou o único homem, e no dia seguinte mando matar. Porque mulher não é de confiança. E assim foi, essa era uma estratégia para ele nunca mais ser traído, né? E assim foi, ele voltou, mandou matar a mulher, e aí todo dia ele pedia para o grão-vizir pegar uma mulher virgem na cidade, levar para noivar, ele passava a noite com ela, uma noite de amor, no dia seguinte ele mandava matar a mulher. E assim passaram-se os dias. Muito tempo passou, e o povo que amava aquele rei, que tinha orgulho, começou a ficar amargurado, triste, assim, triste, carregando um peso. E a terra começou a secar, tinha uma sombra no ar. Tanto tempo passou que um dia o grão-vizir foi procurar uma mulher virgem para o rei e não encontrou. Então ele teve que levar a própria filha. Vocês lembram que quem está contando essa história é a Sherazade, né? Uhum. Essa história não parece com alguma coisa aí? Pois é. A Sherazade ia continuar a história. Só que o rei, o marido dela, o noivo dela, o que estava ouvindo a história, pediu para ela parar. Espera, essa história é a minha história. Então ele percebeu pela primeira vez o mal que ele estava fazendo para o povo dele. Era a primeira vez que ele ouvia a história dele contada por outra pessoa. E aí ele disse: eu não sabia que eu fazia tanto mal. E como se um manto de vergonha caísse. A Sherazade percebeu. E compadecida, ela falou: meu rei, mas você é o rei. Me mata logo. Será que ela vai falar isso? Não, por que ela vai? Ela falou: meu rei, você pode parar com isso a hora que quiser, meu rei. Você é o rei. O rei parou por uns instantes, pensando. Mas então ele disse: eu não posso confiar em nenhuma mulher. Eu não consigo. Sherazade, por exemplo, metade das histórias que você contou, metade, as mulheres eram traiçoeiras. Traidoras. É verdade, meu rei, Sherazade falou. Em muitas histórias, as mulheres eram traiçoeiras, traidoras. Mas em outras histórias, os homens eram traidores. Havia homens que traíam outras mulheres, homens que traíam homens. Existe gente ruim, seja homem, seja mulher. Mas, meu rei, existe gente boa também, seja homem, seja mulher. Meu rei, está na hora de você aprender a confiar de novo. Então o rei parou por mais um instante e disse: muito bem, Sherazade, eu acabo com esse negócio amanhã mesmo e me caso com você, mas com uma condição.
que você me conte uma história que tenha uma mulher que seja completamente virtuosa. Você tem essa história, Sherazade? Eu tenho uma história. Você tem. Tenho. De uma mulher virtuosa. Ah. O primeiro dia do ano, que também é o primeiro coincide com o primeiro dia da primavera na Pérsia, era muito importante naquele lugar. Tão importante que ganhou um nome, Névirus. Tudo que é importante tem um nome. Por isso cada um de vocês tem um nome. Por isso cada um de nós tem um nome. Era tão especial aquele dia que havia festejos por toda a Pérsia. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas aldeias, nos vilarejos, nas vilas. Só que o maior festejo acontecia na cidade de Shiraz, que era onde ficava a corte. O rei mandava preparar a mais linda festança. E o povo se reunia na praça, tinha música, tinha dança, tinha comida, tinha bebida. E tinha principalmente muita alegria. E havia uma tradição. Todo final daquele dia, o rei da Pérsia premiava um forasteiro que viesse com a melhor invenção do ano. O dia já estava terminando, a noite já estava quase começando, e quando chega diante do rei, do soberano, um forasteiro. Era um indiano. Naquela terra, os indianos não eram bem vistos. Ele chegou, apresentou-se para o rei e colocou à frente do rei um belo cavalo de madeira, todo cravejado em pedras de jade. O cavalo parecia de verdade, de tão bonito. O rei já ficou encantado. Queria para ele aquele cavalo. E já quase foi premiando aquele homem, dizendo que aquele seria, assim, o melhor invento daquele dia, daquele ano. Mas o indiano foi falando que aquilo não era o melhor do cavalo. Não era na beleza que estava algo especial desse cavalo, era muito mais. Aquele cavalo, ele era encantado. Ele tinha o poder de levar quem montasse em cima dele para onde quisesse, numa velocidade de raio e pelo ar. Quando o indiano contou isso para o rei, ele queria aquele cavalo de qualquer jeito. Imagina, né? Um cavalo que vai para qualquer lugar, mas rei ao mesmo tempo, esse era meio desconfiado. Será que é mesmo? Não, preciso desconfiar. Como é que eu vou premiar algo que eu ainda nem experimentei? E falou pro indiano, como é que eu vou saber se realmente é verdade isso que você está me contando? Tantos inventos bons vieram pro outro, tantos inventores maravilhosos, de repente eu premi você aí. Você sabe que o indiano não era bem visto ali. Então ele falou o seguinte, o indiano: ei, soberano, o senhor faz o seguinte, o senhor me manda para qualquer lugar. Eu vou, e você vai ver que a minha invenção funciona. Uma boa ideia. Então o rei pediu para que ele fosse, não muito longe dali. Havia uma montanha, só que naquela montanha havia uma palmeira que só havia naquele lugar. Então ele pediu que o indiano fosse até lá e voltasse com a folha da palmeira. E se ele voltasse realmente com a folha da palmeira, era porque ele realmente tinha estado lá. O indiano foi, mudou uma manivela, subiu pelos ares. Depois de um quarto de hora, ele estava de volta com a folha da palmeira. O rei agora tinha certeza que aquela era a melhor invenção do ano e ele queria para ele, então já foi falando, olha, eu compro seu cavalo. Vocês lembram que no começo da história ele ia premiar, mas ele ficou tão encantado que ele queria até pagar pelo cavalo, assim, era uma compra mesmo, não era nem um prêmio, era algo gigantesco, porque ele ficou extremamente encantado com aquele cavalo. O indiano teve um certo cuidado para dizer, mas falou, soberano, fico muito feliz que o senhor queira comprar meu cavalo, mas preciso dizer que ele não está à venda. Ele é muito especial e eu só troco esse cavalo, não vendo. Gente, trocar para o rei é fácil, né? Dono de tudo, troca. Cavalo. Então ele, como queria muito aquele cavalo, o rei disse assim, vamos fazer o seguinte, já que você quer uma troca, eu vou trocar o cavalo pela mais rica e
pela melhor cidade do meu reino, da qual você será dono para o resto dos seus dias. Vocês aceitariam? Não, né? Ah, tem cidade que dá trabalho pra cuidar, né? Que é, mãe? É aquele cavalo que estava nem da alfafa, nem nada, né? É verdade. É limpar os termos. Ia ser uma roubada, acho que. Então, não foi bem por isso, mas o indiano realmente não aceitou aquela troca. Não. Ele falou que ele só trocaria aquele cavalo que era tão especial para ele pela mão da filha do rei da Pérsia, a princesa da Pérsia. Gente, o povo que estava ouvindo aquilo tudo no meio da praça olhou para aquele indiano, que já não era bem visto naquela cidade. Que absurdo! Como é que ele pode fazer um negócio desse? Só que o rei da Pérsia não fez uma cara assim, tão inconformado. E o filho do rei da Pérsia, que era o príncipe da Pérsia, que se chamava Firushá, que era aquele Firushá todo, olhou para o pai, para o rei, percebeu que ele estava titubeando. Ele podia aceitar a proposta. Ficou desesperado. Chegou diante do pai e falou: pai, como o senhor pode ter a dúvida de fazer uma troca dessa? Não apenas por você, por mim, pela minha irmã, mas pelo nosso sangue nobre, pelos nossos antepassados. Um indiano não pode se casar com a minha irmã. Naquele reino, naquele lugar, as mulheres não eram assim tão importantes. Então o rei foi explicar: filho, filha é uma mulher, né? Não vejo um grande problema assim como você está vendo. E além do mais, se eu não ficar com esse cavalo, é óbvio que esse indiano vai levar esse cavalo para um outro rei de um outro lugar, e é óbvio que esse rei de outro lugar vai querer esse cavalo. E como é que eu vou dormir? Pensando que um rei tem esse cavalo e eu não tenho esse cavalo? Não dá pra mim. Não vou conseguir mais sobreviver sabendo que alguém tem essa maravilha e eu não tenho ela nas minhas mãos. O Firushá ficou mais desesperado ainda. Então ele fez uma proposta pro pai, que ele viu como a única alternativa. Ele falou: pai, eu vou então experimentar esse cavalo, porque ele achou que podia adiar a situação e reverter a situação. Eu vou experimentar. O indiano achou que era uma boa ideia, porque assim, ele confiava no cavalo, sabia que o cavalo era bom, ele já tinha até aprovado uma vez pro rei. Então ele achou tudo bem. Quando a gente confia que uma coisa é boa, né, pode experimentar. Firushá então não pensou duas vezes, montou em cima daquele cavalo, rodou uma manivela que ele encontrou ali e subiu. Ixi. Ele subiu numa velocidade que logo ele sumiu do céu da Pérsia. Naquela hora, o indiano ficou desesperado. Porque o Firushá agiu tanto por impulso que ele não perguntou para o indiano como que voltava. Não era só girar a manivela ao contrário? Não sei. Capaz de não sei. Não sabe. Provavelmente o filho Eu já também acho não que o chá sabia. veio de É. descobrir. Era só pensar no lugar que ele queria ir, que ele ia. Não, isso era outra Esse era o história. casinho. Essa é outra história. O indiano ficou desesperado porque falou: se esse homem Firushá não volta, aí eu vou morrer. Porque se Firushá não volta, ele é o príncipe era importante, né? O homem era importante para o rei da Pérsia, então eu morro. E ele foi falando: olha, rei, senhor, soberano, o senhor me desculpe, mas ao mesmo tempo não é minha culpa, porque o seu filho não me perguntou como faz para voltar. Então, se algo de mal acontecer a ele, por favor, não me culpe, porque ele não me deu tempo de explicar como retornar para esse reino. Somente nessa hora, o rei da Pérsia percebeu que tinha mesmo colocado a vida do filho dele em risco. Foi tomado por uma raiva e falou que prendesse o indiano e que ele ficaria preso durante 3 meses. Se em 3 meses o Firushá não voltasse, o indiano ia ser, ó, Decapitado, degolado, cortado em 4, porque afinal de Prática. contas, isso é uma tradição. E assim foi feito. O indiano foi preso. Enquanto isso, Firushá estava lá, nos ares. Ele estava tão alto que de onde ele olhava, ele não conseguia distinguir o que era planície de montanha, de rio, de mar.
E ele tentou essa estratégia tua, André. Ele tentou voltar a manivela para trás. É óbvio, né? Eu também acho que é óbvio, mas não funcionou. Não deu certo. Porque tem hora que o óbvio não funciona, né? Vocês já sentiram isso? Que o óbvio não funcionou. E ele só subia numa velocidade avassaladora. Ele começou a tocar outros lugares, até que ele encontrou outra manivela. Quando ele tocou na outra manivela, aí sim. Que era aqui na parte de baixo. Né? Isso, nesse lugar mesmo. O cavalo começou a descer, numa velocidade menor do que havia subido. Aí deu um outro medo nele, porque onde que ele ia pousar? Ele não sabia onde que ele ia pousar. Se ele caísse no mar. Se ele caísse no mar Puxa. e o cavalo não soubesse nadar. Isso é outra história. Essa é Simba, né? Quando deu meia-noite, ele se viu em uma sacada. O cavalo pousou numa sacada. Pousou. Bem acertou a sacada. Garagem da sacada. Isso! Cachorro. Uma sacadícula. E ele se encaixou ali. O Firuchá percebeu que aquela era uma sacada de um grande palácio. E na frente dessa sacada tinha uma porta. Depois da porta. Depois da porta. Uma escada. Escadícula. Uma escadícula. Dentro daquele palácio, a escuridão era gritante. Tanto que só um homem como o Firuchá para ter coragem de adentrar aquela escuridão. Um degrau, dois, até que ele chegou no último degrau. Olhou para o seu lado direito e viu algo mais iluminado, assim, já não estava tão escuro, era uma sala. Foi chegando perto da sala e quando ele observou, tinham ali 12 eunucos com suas espadas. Só que eles estavam dormindo. Ufa. Ele foi então, passos bem leves para não acordar nenhum daqueles eunucos. Ele não sabia bem onde ele estava ainda. E depois dessa sala, ele avistou um quarto. No que ele entrou naquele quarto, ele percebeu que ali era o quarto de uma princesa. Ela dormia numa cama bem alta, cercada de outras camas mais baixas, onde dormiam várias criadas que cuidavam daquela princesa. Todas dormindo. Ele não se conteve, chegou perto então da cama da princesa, olhou para ela e ela era a mulher mais linda que já se teve notícia. Mais bonita que a gente. Muito mais linda. Ela era tão linda que ele ficou instantaneamente arrebatado de amor por aquela mulher. Só que ela estava de olho fechado, ele pensou, gente, se essa mulher de olho fechado fez isso comigo, quando abrir o olho, o que vai acontecer? Vou perder a razão, vou ficar sem juízo. E ele sentiu naquele momento o maior medo que ele tinha sentido na vida, maior do que quando ele estava perdido lá pelos ares. Ele sentiu medo que ela abrisse os olhos. Mas ao mesmo tempo, era também o seu maior desejo. Então ele não aguentou esperar. Ele pegou a manga da camisola dela com muito cuidado, puxou, e a princesa despertou. Ela olhou para ele e ela se surpreendeu, mas ela não se assustou. Era como se de alguma forma ela reconhecesse aquele homem. E afinal ele era aquele Firuchá todo, um homem perfeito, muito gostoso de se ver. Eles trocaram aquele olhar e ali foi o começo dos dois. O começo é o lugar onde a gente está quando acontece algo importante. O começo é naquele instante. O príncipe da Pérsia foi logo explicando, olha, você não me conhece, obviamente, mas eu sou um príncipe, eu sou o príncipe da Pérsia, vivi uma grande aventura e vim parar aqui no que me parece ser o seu palácio. E eu quero contar tudo o que aconteceu comigo, mas eu preciso que você me receba e fique comigo por um tempo apenas para que eu possa me recuperar.
ela que já tinha se encantado por ele, falou, fique tranquilo, qual é o seu nome? Firuxá. Fique tranquilo, Firuxá. Você será muito bem recebido no meu reino por mim e por todos daqui. Mas eu vejo que você está cansado, então eu vou pedir para que minhas criadas preparem um bom aposento para você e um bom banquete para que você se farte. Então, você passará a noite e amanhã de manhã a gente poderá conversar. E foi o que foi feito. Isso tinha acontecido na manhã, na madrugada, passou então o dia inteiro, Firuxá descansando, e essa princesa não conseguia mais pensar em nada. Turbilhão dentro dela, e ela não conseguia mais dormir, não conseguia mais nada. E foi perguntar para as criadas, o que vocês acharam desse Firuxá? Trocar uma ideia. E as criadas falaram, olha, homem igual esse você não encontra. Partidão. Aqui, nesse reino, o reino da princesa era o reino de Bengala. Aqui no reino de Bengala você não encontra nenhum outro homem assim. E nem em outro lugar do mundo. A princesa ainda não queria dar muito braço a torcer, fez uma cara, imagina, nem achei isso tudo. Assim, mas por dentro vocês sabem muito bem como ela estava. Então chegou o momento deles se encontrarem. Ela não tinha dormido aquela noite. Tava com olheira aqui. Não estava com olheira. Olha só, mas que Princesa, coisa maravilhosa. A olheira. princesa não tem olheira, Não. acordou com a pele linda, luminosa, maravilhosa, não precisou nem passar Nenhuma pó, base, acne. nenhuma acne, perfeita. Como se ela tivesse o melhor dermatologista, assim, que coisa. Então ela resolveu se preparar para vê-lo. Ela pegou o melhor vestido que ela tinha, do mais nobre tecido indiano. Indiano não prestava, mas tecido prestava naquele lugar. E ela se vestiu com aquele vestido que a gente escolhe pro cara. Tá? Aquele vestido. Vestida pra matar. Vestida pra matar. Como ela era princesa, Ela devia estar demais. colocou uma coroa Ah, de brilhantes, braceletes e um cinto de pedras preciosas. E consultou repetidas vezes o espelho. alguém já fez isso? Não. Imagina, mulheres, imagina. E o cara esperando lá, né? Olhando no relógio. Você vê que a história, né, faz sentido. Faz sentido. Ela pediu que preparasse um novo banquete para que eles pudessem conversar, foi preparado, e ela pediu então que as criadas chamassem o Firuxá para ter com ela. E ele veio. Quando ele olhou para a princesa de Bengala, Ela era desdentada. Não. Sei lá. ele achou ela mais linda ainda, se é que era possível, né? Porque toda ornamentada, e ela percebeu pelo jeito como ele olhou que realmente tinha surtido efeito A preparação. a preparação toda. Então eles sentaram para conversar. E ali, em meio a músicas, quitutes, bebidas, eles começaram a contar um para o outro os seus sonhos, os seus medos, as suas alegrias, as suas dúvidas. Deixaram até escapar segredos. E naquela troca de gentilezas, de atenções, de conversa, o amor fez mais progresso do que em qualquer outra oportunidade. Vocês sabem que quando o encontro é bom, ele passa rápido, não é? A gente nem percebe. Quando o Firuxá viu, fazia 2 meses que ele estava lá. Nossa! 2 meses! Conversinha longa. Muito longa. E aí? E ela deu pra ele? Não, ainda não. Não. Eles estavam conversando, se conhecendo, sabe, assim, sabe? Então, 2 meses. A história era assim. Tá.
Só sei que foi assim, André. Conversa, né? Haja Só sei que conversa. foi assim. Ah, bonito, romântico. E ele lembrou que ele era o príncipe da Pérsia. E que o rei devia estar desesperado à procura dele. Vocês lembram que tinha um rei da Pérsia. Tudo isso continuou na história, gente. Ele falou, princesa de Bengala, eu preciso honrar minha família, eu preciso voltar lá e dizer, olha, eu estou vivo, eles devem estar desesperados atrás de mim. Só que eu já não consigo mais viver sem você, então eu peço que você venha para o meu reino comigo. A princesa não respondeu com palavra, mas com o olhar ela disse sim. Ele entendeu. Então, antes do amanhecer, eles se colocaram em cima daquele cavalo que estava no mesmo lugar, naquela sacada que vocês sabem onde é. E o Firuchá já havia aprendido o manejo, como é que funcionava aquele cavalo. E com a flecha do melhor arqueiro, Foram os dois. foram os Ele na dois. garupa. Ele Não, não. ela na garupa. Ela na garupa, né? Não. Mais galante, né? Claro, Mais claro. galante. Ela na garupa. Pousaram na praça de Shiraz, aquela mesma onde aconteciam todos os festejos. O povo logo foi vendo, foram falando, correu aquela história e o rei se viu diante do filho. Gente, que alegria. Aquele povo, aquele rei que estava em luto, aquela cidade que havia ficado triste e murcha, foi tomada de uma alegria gigante. Festa, música, doces, conversas. E aí acabou a história e ela deu pra ele. Olha, podia ter acabado aí, mas não acabou. Não acabou aí, porque você sabe que toda boa história tem um desafiozinho a mais, né? Vocês sabem como é a vida de vocês. Assim, como é a vida de cada um. E história de amor, então, tem alguma coisinha, né? Mas não era só casar agora? Acabou, né? Só que vocês lembram quem estava preso? O indiano. O indiano estava preso. Quanto tempo ele tinha dado? 3 meses. Em 2 ele tava ganhando. Ele deu uma sorte o indiano, porque o Firuchá voltou em 2 meses. Concorda? Tinha aí 1 mês ainda de lambuja aí Tolerância. pro indiano. Então, o rei mandou que chamasse o indiano e ele falou para ele ir embora daquele reino, ele e o seu cavalo, e nunca mais voltasse. Gente, isso pro indiano foi uma ofensa. Ele tinha ficado 2 meses preso, sendo maltratado, sendo tratado igual um lixo, e ainda assim sendo mandado embora, escorraçado, para nunca mais voltar. E ainda que ele levasse embora o maior tesouro que ele considerava que tinha, que era o próprio cavalo, que até então o rei queria trocar, ele foi tomado por um sentimento de vingança. Subiu um sangue nele, ele nem parou para pensar. Então ele subiu naquele cavalo que estava na praça, acelerou, pegou a princesa de Bengala nos braços, colocou na garupa e... Em instantes, ele estava numa floresta densa. Ele e a princesa de Bengala e o cavalo encantado. Então ele disse para ela: ou você se entrega para mim agora, ou eu te mato. Vocês se lembram que essa era uma mulher? Virtuosa. Virtuoso. Eu prefiro morrer do que me entregar a outro homem que não seja filho do chá. Que era aquele filho do chá todo. Tá rindo, Só que o indiano, gente, segurou no braço dela de um jeito, olhou pra ela de um jeito, que ela... Ela gostou? Não, Agora ela já não usou. ela sentiu um ódio gigante e sentiu que ele não ia guardar a permissão dela. Então ela soltou um grito de socorro, o maior que vocês podem imaginar, que reverberou por aquela floresta. Socorro, socorro, socorro. Fez um eco assim, corro, corro, isso, e chegou no ouvido do rei da Caxemira, que estava passando por ali. Tem rei, né? Só que mas é claro. Quem gozado que eles passam. São seguras. Tava lá passando. Estava voltando de uma caçada. Esse povo gosta de caçar. Caxemira. Uma caxemira. Envolvida. Com a comitiva dele toda. Conseguiu chegar, seguiu esse grito de socorro, se viu diante daquela bela mulher que foi lhe contando o que havia acontecido. O que o rei mandou que fizesse? Que matasse o indiano.
Mas deu tempo dele chegar a tempo? Deu tempo. Deu tempo. Ele matou. O indiano. Ele mandou matar o indiano, a comitiva dele matou o indiano. E a história do indiano acaba aqui. E o cavalo? Só do indiano acabou. Não, o cavalo o cavalo tá lá. Foi O também. cavalo era um cavalo bonito, né? O rei da Caxemira quis levar embora também. E levou então a princesa de Bengala e o cavalo encantado pro reino da Caxemira. Enquanto isso, a princesa de Bengala ficava pensando quanto que ela ia estar novamente com seu grande amor, Firuchá. Em breve, o rei da Caxemira ia levá-la pro reinado da Pérsia, onde ela pudesse se casar com o príncipe da Pérsia, que era o seu grande amor. Então, eles chegaram lá, então, no reino da Caxemira, ela descansando um pouco. Mal podia imaginar que naquela mesma noite, o rei da Caxemira pretendia desposá-la. Eu achava que a história estava acabando, né? Umas criadas que vieram contar pra ela. Gente, ela levou um susto, que ela desmaiou de susto. É mulher virtuosa. Virtuosa, desmaia Costuma muito. desmaiar. Combina, né? É um bom artifício. Ela desmaiou. Quando ela acordou, ela teve uma ideia. Ela se fez de louca. O que uma louca faz, gente? Puxa os cabelos. Descabela, Tira fala a roupa, absurdo, sai andando pelado. sai andando pelada, você falar. Come coisas esquisitas. Né? Tipo o quê? Grama. É. Sardinha com goiabada. Cheira a meia. Isso. Fica cheirando meia. Ela fazia tudo isso mais um pouco, gente. O rei da Caxemira, como você me diz, né? Todo na Caxemira. Trabalhado no Caxemira. Ele não ia nunca casar com uma louca. Combina. Orgulhoso do jeito que ele era, não, tinha que casar com ela. Não fosse louco. Ele ficou desesperado. O que ele ia fazer? Ele não iria se casar com uma louca. Mas ele estava apaixonado por aquela mulher. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Então ele mandou que todos os médicos de todos os lugares pudessem vir tratá-la. Veio médico de tudo que é lugar, gente. Veio curandeiro, veio até fonoaudiólogo, Contador de história. contador de história. Olha, nada funcionava. Lógico, A ela não tá louca. fingindo, né? É. Óbvio. É. Mas ele não sabia. Nada funcionava. Gente, mas onde estava o Firuchá? Onde tá o filho Xanda? A gente esqueceu onde que ele tá. No momento Ah, que o indiano... Passando. Ele tava passando. Passando. Eu vou Não, chegar não, lá rei, quando ele tava... Passa. Ele vai passar. Eu vou chegar lá. No momento em que o indiano voou lá com ela, no meio da floresta densa, chegou até nesse dia, naquele momento, o Firuchá ficou desesperado e vestiu uma roupa de derviche e seguiu sem rumo, em busca da sua amada. O que é um derviche? O que é o derviche? Rodam. Isso mesmo. Pra entrar em Pra estado de... meditar, né? Pra entrar em estado Meditação. de Meditação. Transe. Isso. E ele sabia que o seu coração iria guiá-lo. Ele encontraria a sua amada. Bonito isso. Bonito, né? Seu coração iria guiá-lo. Foi. E realmente, Kika, chegou uma hora que ele estava passando. Parou de rodar. Intervalo lá que tava rodando. Ele estava passando. E vocês sabem como que é a história, né? Um conta para um, que conta para o outro, de boca em boca, de ouvido em ouvido. E uma história de uma tal princesa de Bengala que enlouqueceu quando um tal do rei da Caxemira iria desposá-la. Chegou no ouvido de quem? Do filho chá. Ele então trocou de roupa, achou que uma roupa de médico cabia melhor para a situação. Bem pensado. Fez sentido. Sei. Chegou diante lá do palácio, conversou com os criados. O rei da Caxemira já não sabia quem entrava, quem saía do palácio dele, estava todo esperado que podia entrar quem quisesse. Não tinha muita dificuldade. Então ele entrou no palácio e pediram que ele fosse então até o quarto da princesa de Bengala. Quando ele chegou no quarto,
Ela estava sentada numa cadeira, de costas, olhando para uma janela, pelada, comendo e goiabada com sardinha e descabelada. E gritando. Quando ela sentiu que alguém entrava dentro do quarto, ela começou a falar mais barbaridade ainda, mais absurdos e tudo. Mas sempre de costas. Foi quando o Firuxá chegou no ouvido direito dela, por trás, e falou: eu não sou um médico. Eu sou o príncipe da Pérsia, Firuxá. Você sentiu aí também? Alívio. Ela olhou pra ele, embora ele já estivesse bem barbudo, é óbvio que ela reconheceu. Então ali, eles conversaram, ele contou que tinha certeza que o coração dele ia guiá-lo desde aquele dia que o indiano sequestrou o seu grande amor. E ela contou tudo que lhe havia passado e da ideia que ela tinha de ter se fingido de louca para poder não se casar. Então ele explicou para ela qual era o plano dele. Chegou então, perguntou para ela se o cavalo não desistia, ela falou que sim, perguntou onde estava. Então o Firuxá, vestido de médico, chegou para o rei da Caxemira e falou: olha, o senhor pode ver que a sua esposa já está um pouco menos enlouquecida. E realmente ela estava com o cabelo mais arrumado, né? Falando menos barbaridades, já estava comendo goiabada com queijo, que é uma coisa mais tradicional, né? Nada de loucura. Ele foi ficando feliz. O Firuxá foi convencendo aquele rei, então ele falou assim: só que é o seguinte, para eu realmente curá-lo, eu preciso que o senhor coloque o cavalo, que o senhor sabe, que é todo cravejado de pedras de jade, na praça. Peço que coloque a princesa de Bengala trajada com o mais belo vestido e mais rico, os mais ricos acessórios e as mais ricas joias do seu reino. Coloque ela em cima do cavalo. Um monte de cachimbo. Eu vou então passar por perto e jogar uma fumaça perfumada, e quando eu jogar essa fumaça perfumada, ela vai se curar. Que rei burro. Era um feitiço. Ele era gay, né? Ele deixou. Ele rei gostava da de espetáculo. Isso, justamente. Faz Ele gostava de sentido, espetáculo. né? Como ele sabia que todo mundo sabia que a mulher dele a mulher que seria dele tinha enlouquecido, ele queria assim mostrar na frente de todo mundo que ela estava mais louca, por orgulho mesmo. Então ele aceitou, nem parou pra pensar, porque às vezes o orgulho cega um pouco mesmo. Aconteceu isso com ele, ele nem parou pra pensar na lógica, tá? Fez tudo que o Firuxá mandou. Então, quando o Firuxá se colocou do lado do cavalo e da princesa, ele jogou então uma fumaça perfumada. Nesse instante ele montou na garupa do cavalo, rodou a manivela e... Adeus! 2h30 depois, eles já estavam no reino da Pérsia. E receberam um telegrama que o rei da Caxemira se enforcou com a Caxemira. Isso. Tinha enlouquecido. Tá começadinha com goiabada. E aí ela foi sequestrada de novo por mais alguém. Não, a história está acabando. Realmente ela está acabando. Eles chegaram, então, no reino da Pérsia. O pai pai do Firuxá pediu que chamassem o rei de Bengala. O pai da princesa O de pai Bengala. da princesa de Que Bengala. veio de Bengala. Que veio de Bengala, demorou um Velhinho. pouquinho para chegar, mas chegou. E ali eles fizeram uma grande festa. Dizem que a mais bela festa de casamento já vista naquele lugar. A festa durou 7 dias e 7 noites. Então, eles que já haviam se entregado de alma para alma, puderam também se entregar aos prazeres do corpo. E assim o fizeram. E olha, eles foram felizes. Depois que a Sherazade parou de contar essa história, o rei, o Shariar, ele se lembrou do trato que ele tinha feito e ele achou que aquela história era satisfatória. Já tinham se passado 1000 noites e então ele finalmente falou para Sherazade
pode ficar tranquila, minha querida, eu não vou mais matá-la. Eu vou desposar você como se deve e vou parar com essa minha ideia de ficar matando as pessoas. Logo cedo ele foi para a reunião dos ministros, contou para todos eles qual era o plano dele, mandou que divulgassem para todo o povo que ele faria uma festa de casamento. Ele mandou também chamarem o irmão mais novo, que já tinha voltado para o reino dele, né? Tinha passado 3 anos, mais ou menos, e mandou chamar o irmão para a festa. Enquanto isso, começaram os preparativos, o povo já começou a festejar na rua mesmo, porque afinal o rei não tinha parado com aquilo, eles podiam voltar para casa, podiam começar a viver normalmente de novo. Depois de algum tempo, o irmão mais novo chegou, e quando ele chegou falou: meu irmão, que bom que finalmente você se recuperou e perdoou as mulheres, até que enfim, porque eu também perdoei. E essa moça, a irmã da sua princesa, ela é bem bonita, eu gostaria de me casar com ela também, aí nós ficaríamos assim, todos em família. Né? A Sherazade mandou chamar a irmã de Nazad, perguntou para ela se ela aceitaria, ela disse: sim, eu aceito, mas só se a gente ficar morando aqui, porque eu não consigo viver longe de você, minha irmã. E o Shahzaman, que era o irmão mais novo, falou: é uma boa ideia, porque eu também não quero mais viver longe. E então eles pensaram um pouco e decidiram que dariam o reino distante, que era o reino do irmão mais novo, para o pai das meninas, para o pai das princesas, porque ele tinha sido fiel, tinha dado as próprias filhas para tentar acabar com aquela loucura do rei. Então ele ganhou de presente o reino distante. Então ocorreu uma festa de casamento que foi mais bela do que aquela festa daquela outra história, e durou vários dias. E durante esses dias as princesas desfilaram os vestidos mais belos, os poetas entoaram os cânticos mais lindos em homenagem àquela festa, e aos poucos os convidados foram se cansando e foram indo para casa. Finalmente, depois de vários dias, só sobraram no harém os 2 casais, os 2 irmãos e as 2 irmãs. E eles se entregaram aos prazeres do corpo e consumaram seu casamento. Depois daquele dia, os reis se alternavam, governavam o reino em dias alternados. Uma boa ideia. E o povo conta que aquela foi a época de maior prosperidade e maior felicidade daquele reino. Depois disso, o rei mandou chamar todos os escribas e pediu que Sherazade contasse de novo todas as histórias que ela tinha contado para ele, para que eles escrevessem num livro. Ele juntou todos esses pergaminhos, 30 volumes, e colocou num baú, e colocou no lugar de honra da biblioteca dele. O tempo passou. Como o tempo passa, como acontece sempre, aquelas pessoas não viveram para sempre, elas foram morrendo. Envelheceram e morreram. Né? E depois de algum tempo, como costuma acontecer, aquele reino ganhou um outro rei. O outro rei era um homem que gostava das artes, da literatura, da poesia. E um dia ele estava passeando pela biblioteca do palácio e viu o baú. Ele abriu o baú e começou a ler aquela história. E ele gostou do que leu. Então ele leu o 2º volume e gostou do que leu. E leu os 30 volumes e gostou muito do que leu. Então ele pensou: histórias tão belas como essas não foram feitas para ficarem guardadas num baú, numa biblioteca. Então ele mandou chamar de novo todos os escribas que ele conhecia de todas as partes do mundo, pediu que eles copiassem aquele livro e espalhassem aos 4 cantos do mundo. E pediu que isso se repetisse enquanto as pessoas quisessem ouvir histórias.
E é por isso que nós estamos aqui hoje.